Você já sentiu como se estivesse apenas existindo? Como se cada dia fosse uma repetição do anterior, sem um sentido claro, sem um propósito real. Talvez, em algum momento, tudo o que parecia certo começou a perder o significado. As certezas desmoronaram. As respostas que antes pareciam suficientes já não servem mais. E aí surge aquele incômodo. Uma sensação difícil de descrever, mas impossível de ignorar. Como se algo dentro de você estivesse perguntando insistentemente: por que estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Essas foram as perguntas que assombraram um dos maiores escritores de todos os tempos. Lev Tolstói, autor de clássicos como Guerra e Paz e Ana Karenina. Ele era considerado o Cormac McCarthy de sua época. Tolstói possuía uma grande propriedade, uma família linda e era casado com uma esposa que o amava. Mas, apesar de tudo isso, algo mudou quando ele chegou aos 50 anos. Tolstói passou por uma profunda crise existencial na meia-idade, um período em que questionou radicalmente o sentido da vida. De repente, pensamentos nihilistas o atingiram em cheio, e toda a felicidade que ele havia encontrado antes pareceu desaparecer. Ele chegou a enfrentar pensamentos suicidas e, para superar esse tormento, mergulhou em uma busca espiritual que transformaria sua visão de mundo e influenciaria gerações. Um homem que sempre viveu intensamente, fazendo tudo o que lhe dava prazer, agora se via questionando a própria existência. Mas por que isso aconteceu? E como ele enfrentou essa crise? Neste vídeo, vamos explorar a luta pessoal de Tolstói e como ele buscou respostas para essas questões existenciais tão profundas. Desde jovem, Tolstói era profundamente cético em relação ao cristianismo. A perda precoce dos pais o deixou com um forte sentimento de abandono e desilusão. A igreja, em particular, lhe causava uma impressão negativa. Ele chegou a dizer: a doutrina religiosa, aceita pela fé e sustentada pela pressão externa, aos poucos se desfaz sob a influência do conhecimento e da experiência de vida que entram em conflito com ela. Sua infância marcada por tragédias e dúvidas preparou o terreno para as crises que enfrentaria no futuro. Ainda jovem, participou da Guerra da Crimeia, uma experiência que o marcou profundamente e reforçou sua aversão à violência e à autoridade estatal. Ao retornar da guerra, Tolstói passou a se dedicar intensamente à literatura e suas obras logo conquistaram notoriedade. Casou-se com Sofia Tolstaia em 1862, teve 13 filhos, prestígio literário e uma propriedade próspera em Yasnaya Poliana, onde escrevia e mantinha contato com intelectuais e artistas da época. No entanto, por volta dos 50 anos, algo mudou. Tolstói começou a sentir uma angústia existencial crescente. O peso de seus pensamentos era tão intenso que o sono se tornou sua única fuga, um alívio temporário do bombardeio constante de perguntas sobre propósito e existência. Em seu ensaio, Uma Confissão, Tolstói revelou que, durante esse período, precisou se convencer a não tirar a própria vida. O niilismo havia consumido sua mente, e ele se via como uma criança pequena repetindo obsessivamente as mesmas perguntas. Qual o sentido da vida se, no fim, todos morremos? O que acontece depois da morte? Qual é o valor da riqueza ou da fama e das conquistas se tudo é passageiro? Ele descreveu essa sensação com uma frase marcante: se não for hoje, será amanhã. Se não for amanhã, será em 30 anos. Isso faz alguma diferença? Esse pensamento capturava perfeitamente a desesperança que ele sentia. A angústia o levou a um estado de desespero total. Mas, em vez de desistir, tomou uma decisão diferente. Embarcou em uma jornada em busca de significado. Diante dessa crise, Tolstói tentou buscar respostas na ciência, filosofia e diversas ideologias. Um dos momentos mais marcantes dessa busca foi quando ele refletiu profundamente sobre uma parábola, que mais tarde incluiu em Uma Confissão. A história falava de um homem que fugia de uma fera selvagem e acabou caindo em um poço abandonado. No fundo do poço, porém, havia um dragão de boca aberta,
esperando para devorá-lo. No desespero, o homem se agarrou a um galho que crescia na parede do poço, tentando evitar sua queda. Enquanto estava pendurado ali, percebeu que pequenas gotas de mel escorriam das folhas do galho. Então, apesar do perigo iminente, ele esticou a mão e provou o mel, esquecendo-se por um momento da tragédia que o cercava. Tolstói viu essa parábola como um reflexo da própria vida. Ele percebeu que estava preso entre dois extremos: o medo da existência, a fera, e a inevitabilidade da morte, o dragão. No meio disso, os pequenos momentos de prazer e alegria eram como as gotas de mel, breves distrações, mas não respostas definitivas. Decidido a não se entregar à desesperança, Tolstói mergulhou no estudo de diversas filosofias. Mas nenhuma teoria conseguiu preencher o vazio que sentia. Ele também voltou seu olhar para a ciência, mas encontrou pouco conforto ali. A visão darwinista, por exemplo, lhe parecia profundamente nihilista, como se os seres humanos fossem apenas acidentes cósmicos, meros aglomerados de energia, sem propósito real, destinados ao esquecimento quando nossas células envelhecessem. Para Tolstói, a ciência explicava os mecanismos da vida, mas não respondia à grande pergunta: por que viver? Desiludido com a filosofia e a ciência, ele voltou-se para a observação das pessoas ao seu redor. Depois de muita reflexão, concluiu que havia 4 formas principais pelas quais as pessoas lidavam com o absurdo da existência. A partir daqui, há um paralelo interessante entre Tolstói e Albert Camus, especialmente na forma como ambos enxergavam o absurdo da vida. Liev Tolstói observou que uma das formas pelas quais as pessoas lidam com a absurdidade da vida é simplesmente ignorando-a. Elas não fazem nada a respeito, não pensam demais sobre isso. A vida é absurda e daí elas apenas vivem. Albert Camus também argumentou que, em vez de sucumbir ao desespero ou ao niilismo diante da falta de sentido, deveríamos adotar uma atitude de desafio e resiliência. O segredo está em manter uma mentalidade de "e daí?" E daí, se você não consegue encontrar uma resposta? Apenas tome um café com sua esposa e esqueça isso por um tempo. Mas Tolstói não acreditava que essa fosse uma solução duradoura. Como alguém pode permanecer ignorante quando tem uma mente plenamente funcional que constantemente o empurra a refletir sobre sua existência? A perda de entes queridos ou as dificuldades pessoais tornam essas reflexões ainda mais difíceis de evitar. Mais cedo ou mais tarde, o peso do niilismo se impõe e o absurdo já não basta como resposta. Assim, embora reconhecesse que muitas pessoas lidavam com a vida dessa forma, Tolstói não via isso como um caminho para uma paz verdadeira. Ele então identificou um segundo grupo de pessoas que buscava refúgio de outra maneira, através do epicurismo. Tolstói percebeu que muitos se voltavam para uma vida de prazeres, tentando preencher o vazio com distrações. Buscavam riqueza, relacionamentos e entretenimento para escapar do medo da morte e da falta de sentido. No entanto, ele criticava essa abordagem, pois acreditava que era, no máximo, um alívio passageiro. O prazer pode ser doce por um momento, mas não resolve as questões mais profundas da existência. Para ele, viver apenas em busca de prazeres era como o mel na parábola do homem no poço, delicioso por um instante, mas incapaz de mudar a dura realidade ao redor. O terceiro grupo que Tolstói identificou era composto por aqueles que, diante das dificuldades da vida, não encontravam forças para continuar, mas tinham força suficiente para acabar com tudo. Sentiam-se esmagados pelo absurdo da existência e não viam saída. Tolstói, ele próprio, chegou a flertar com essa ideia, mas nunca a aceitou como solução. Ele via algumas pessoas chegarem ao extremo de considerar tirar a própria vida, mas acreditava que isso não resolvia o verdadeiro problema. E aqui vale um parêntese. Se você está passando por uma crise existencial, não deixe que ela o consuma. Continue caminhando. As respostas podem não surgir imediatamente, mas elas aparecem com o tempo. Ele então observou um quarto grupo, aqueles que se encontravam presos em um limbo existencial. Essas pessoas,
Após reconhecerem o sofrimento e a falta de sentido da vida, ficavam estagnadas entre dois extremos. Sabiam que a existência era repleta de dor, que a morte era inevitável e que não havia um propósito inerente, mas não tinham forças, esperança ou energia para agir. Diferente dos que buscavam prazer, encontravam conforto na fé ou cogitavam desistir de tudo, esses indivíduos simplesmente não faziam nada. Eles não rejeitavam a vida, mas também não a abraçavam. Permaneciam em um estado de resignação passiva. Tinham plena consciência do problema, mas se sentiam exaustos demais para enfrentá-lo. Não era uma decisão ativa de continuar vivendo, mas sim uma espécie de sobrevivência automática, uma exaustão espiritual que os deixava presos entre a existência e a inércia. Para Tolstói, essa era a forma mais fraca de viver, pois não oferecia resolução nem progresso. O indivíduo estava ciente do absurdo e do sofrimento da vida, mas permanecia paralisado, sem qualquer possibilidade real de encontrar paz ou significado. Ao longo de sua jornada para compreender o sentido da vida, Tolstói estudou diferentes tradições filosóficas e religiosas e observou atentamente as pessoas ao seu redor. Mas foi ao olhar para os camponeses que ele encontrou um divisor de águas em sua busca. Ele percebeu que, apesar das dificuldades extremas que enfrentavam, os camponeses mantinham uma fé inabalável em Deus. E essa crença lhes dava propósito e resiliência, mesmo diante do sofrimento. Em contrapartida, Tolstói, mergulhado em sua própria crise existencial, sentia-se completamente desconectado dessa fé. A convicção simples, porém profunda dos camponeses, contrastava fortemente com suas dúvidas intelectuais e sua turbulência interior. Ele tinha riqueza, status e sucesso intelectual, mas nada disso lhe trazia satisfação. A razão e a lógica que antes pareciam prometer respostas acabaram apenas aprofundando seu desespero. Isso refletia os momentos mais sombrios de Levin, personagem de Anna Karenina, cuja busca por sentido parecia igualmente frustrante e inconclusiva. No entanto, ao testemunhar a fé dos camponeses, Tolstói começou a enxergar sua crise sob uma nova perspectiva. Ele percebeu que a vida não poderia ser compreendida apenas pela razão. Era preciso acreditar em algo maior que o mundo material. Essa compreensão marcou um ponto de virada em sua jornada. Mesmo que sua mente racional enxergasse a fé como um salto sem provas concretas, ele começou a entendê-la como a única maneira de transcender as limitações do mundo finito. O sofrimento humano era passageiro, mas a presença de Deus oferecia um propósito que ia além da existência efêmera. A fé deixou de ser apenas um conceito intelectual e se tornou um caminho para suportar os desafios da vida e encontrar sentido no meio do sofrimento. E, embora sua razão continuasse resistindo, Tolstói finalmente aceitou que essa era a única resposta capaz de lhe trazer paz e propósito. A partir desse momento, sua vida passou por uma profunda transformação. Ele percebeu que o sentido da vida estava não na busca por glória, riqueza ou conquistas individuais, mas na compaixão, na humildade e no serviço ao próximo. Inspirado por essa descoberta, Tolstói passou a viver de maneira mais simples, adotando uma rotina mais próxima à dos camponeses e rejeitando muitos dos luxos da aristocracia. No fim, sua vida, antes dominada por crises intelectuais, encontrou sentido justamente na fé que ele havia rejeitado por tanto tempo. No entanto, Tolstói não encontrou conforto na Igreja Ortodoxa Russa, que considerava corrupta e distante dos verdadeiros ensinamentos de Cristo. Em vez disso, passou a estudar diretamente os Evangelhos e encontrou no Sermão da Montanha um conjunto de princípios morais que o ajudaram a reorganizar sua visão de mundo. Essa transformação também se refletiu em seus escritos. Em Uma Confissão, ele narra sua crise existencial e o caminho que percorreu até encontrar a paz interior na espiritualidade. A mudança de Tolstói não foi bem recebida por sua família, especialmente por sua esposa Sofia. Ela não compreendia sua nova filosofia de vida e se opunha veementemente ao desejo do escritor de doar suas propriedades e renunciar aos direitos autorais de suas obras.
Os desentendimentos entre o casal se tornaram cada vez mais intensos, levando Tolstói a uma situação de grande sofrimento emocional. Em 1910, aos 82 anos, Tolstói decidiu fugir de casa em busca de uma vida ainda mais simples e afastada da opressão da sociedade e dos conflitos familiares. Ele saiu secretamente de Yasnaya Poliana em uma noite fria de outubro, acompanhado apenas de seu médico e de sua filha Alexandra. Sua saúde, porém, já estava debilitada. Durante a viagem, ficou doente e acabou morrendo dias depois, em 20 de novembro de 1910, na pequena estação ferroviária de Astápovo. Seus últimos momentos foram marcados por uma profunda serenidade. Apesar das dificuldades e dos conflitos, Tolstói partiu deixando um legado não apenas literário, mas filosófico e espiritual, inspirando milhares de pessoas a refletirem sobre a simplicidade, a justiça e a busca por um sentido maior na vida. A crise existencial de Tolstói e sua busca por um propósito mais profundo deixaram um impacto duradouro. Seu exemplo mostra que, mesmo diante da angústia existencial mais profunda, é possível encontrar um novo caminho e ressignificar a própria vida. Tolstói encontrou na espiritualidade e no serviço ao próximo uma resposta para suas inquietações, transformando não apenas sua própria existência, mas também a de milhões de leitores ao redor do mundo.